Sejam bem-vindos à aula número 5 do mês do inglês. É um curso de inglês gratuito que eu estou dando para vocês aqui, de segunda a sexta-feira até o dia 13 de julho, que é o dia do meu aniversário. Hoje, a aula número 5, nós vamos falar aqui da quantidade de coisas, né? Nós já falamos disso na última aula da sexta-feira. Hoje nós vamos falar novamente, mas nós vamos ver algumas coisas novas, né? Para dizer a quantidade, por exemplo, quanta água tem na minha garrafa? Muita água? Pouca água? Mais ou menos ali um pouco de água? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Antes da gente começar, quero lembrar você que você precisa apertar no botãozinho do coração aqui para dar like nessa live. Assim você me ajuda a divulgar essa live para mais pessoas, beleza? Se você não apertar no botãozinho do coração e der like nessa live, a sua internet vai cair e você não vai conseguir assistir, beleza? Depois você tem o botãozinho aqui do aviãozinho, né? Um aviãozinho de papel que você compartilha a live com mais pessoas. E, por terceira coisa aqui, é você mandar as suas perguntas na função de perguntas da live. Não escreva nos comentários, porque aí os comentários vão subindo e eu não vou ver as suas frases. Coloque aqui na função de perguntas. Pode ser uma pergunta, pode ser só um comentário, pode ser o seu oi, o seu boa noite. Mande aqui, beleza? Escreve aí nos comentários, manda um Hello Rafa para eu saber que você está aqui comigo, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar revisando a matéria que nós vimos na sexta-feira. Lembrando que você tem acesso a tudo isso no grupo do Facebook que eu criei para os alunos do mês do inglês. É só você apertar no link que está na minha bio. Lá você tem toda a gravação das aulas, das 4 primeiras aulas, e mais o material em PDF. O que nós vimos na aula anterior foi... Nós aprendemos a falar as palavras... deixa eu ver aqui, lembrar na minha cola. Lembrei. Pens, que são canetas. Pencils, que são lápis. E por último era books, que são livros. Não vou escrever a tradução aqui, que eu imagino que você deva lembrar, né? Essas palavras são simples. Porém, eu vou escrever para você a pronúncia. Então, pens, com som de E. Pencils, aqui um som de S, né? Pencils, pencils. Aqui também um som de E aberto. E aqui, box. Então, esses dois Os têm som de O. Box, box. E nós aprendemos também as palavras many, que significa muitos ou muitas, some, que significa alguns ou algumas, e aqui few, que significa pouco ou poucas. E aí nós fizemos frases como essas aqui. Many pens, muitas canetas. Some pencils, alguns lápis. Few books, poucos livros. E aí você pode, claro, misturar. Eu posso dizer muitos lápis, muitas canetas, muitos lápis, muitos livros. Algumas canetas, alguns lápis, alguns livros. Poucas canetas, poucos lápis, poucos livros. Eu posso misturar essas palavras para fazer as minhas frases. Mas todas essas coisas que eu ensinei aqui, essas 3, são coisas que você consegue contar. Por exemplo, eu consigo contar 1, 2, 3, 4 canetas. Eu consigo contar 1, 2, 3, 4 lápis. E eu consigo contar 1, 2, 3, 4 livros. Todas essas são coisas que eu consigo contar. Porém, o que acontece quando, por exemplo, eu estou falando de água? Eu não consigo contar a água, eu consigo contar as garrafas, os copos de água. Mas a água em si, o líquido, eu não consigo contar, né? Então como é que eu vou falar isso? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então eu vou apagar essas palavras aqui. Lembrando, você vai ter acesso a tudo isso lá no nosso grupo do Facebook. O link está na minha bio. E eu vou contar para você quais serão as novas palavras que nós vamos aprender hoje. São 4 palavras. Começando, uma nós já aprendemos, na verdade, em uma aula anterior, que é a palavra milk. Repete aí comigo. Milk. Milk. Você deve lembrar, essa palavra que eu estou falando é leite. Milk. E aí você lembra que... Deixa eu escrever aqui. Leite. Milk. Eu já falei para você da pronúncia que esse I tem som de E. Então não é mi, é me.
milk. E aí eu termino com K aqui na garganta, ó. Milk. Depois, a segunda palavra que nós vamos ver hoje, já vimos também em uma aula anterior, é water. Water. Repete comigo, antes de escrever eu sempre passo a pronúncia. Water. Water. É a palavra água. Water. Água. E a pronúncia dela também já te ensinei. Este A tem som de O, este T tem som de R, este E tem som de A. Então fica water. Repete comigo. Water. 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 Talvez a parte mais difícil da palavra seja essa aqui, né? R. Water. Water. Mas é só você praticar algumas vezes que você vai conseguir pronunciar sem muita dificuldade. Mas eu quero te lembrar que a pronúncia é algo que vem no médio, longo prazo. É normal você fazer a aula de hoje e não conseguir pronunciar as palavras direitinho. Não tem problema, isso é esperado, né? Desde que você consiga pronunciar razoavelmente bem, você pode seguir em frente e com o tempo você vai melhorar a sua pronúncia. So, water. A próxima palavra que nós vamos ver é uma palavra que muita gente aprende com a pronúncia incorreta. Repete comigo. Juice. Juice. Mais uma vez, juice. A palavra que eu estou falando é essa aqui. Juice, que significa suco. Então essa palavra não é juice, né? Eu disse que muita gente aprende errado porque as pessoas tentam ler o que está escrito. E se você fizer isso, você vai realmente pronunciar errado. Então não é juice, juice. Não, a pronúncia é juice, juice. Então você vai pronunciar aqui como se fosse um D-J-U-S, juice. Eu já disse para você que o E no final das palavras, na maioria das vezes ele é mudo. Então esse E não tem som. O C fica com som de S. Por isso que a pronúncia é juice. Esse I é mudo, juice, juice. Coloca aí nos comentários aí e me diga se você pronunciava essa palavra errado também. Diz aí para mim nos comentários. E a quarta palavra é soda. Soda. Mais uma vez, soda. A palavra que eu estou dizendo é esta aqui, que significa refrigerante. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aí não estão no Brasil, estão nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em vários outros países. Principalmente para quem está nos Estados Unidos, dependendo da região dos Estados Unidos que você tiver, a palavra refrigerante ela é de uma forma diferente. Por exemplo, você tem, eu sei que tem lugares que fala fizzy, tem lugares que fala soft drink, alguns outros falam soda, que é a palavra que eu ensinei. Porém, a palavra soda é a mais comum para falar refrigerantes. Então, lembrando, os Estados Unidos tem 50 estados no total, né? Na maioria desses estados se fala soda. Pode ser que, por coincidência, você esteja justamente numa região dos Estados Unidos em que se fala outra palavra. Aí você usa a palavra que você aprendeu. Mas a maioria dos lugares te diz soda. Então a pronúncia aqui, este O, tem o som de OU, e esse A, ele tem um tio, né? Soda, soda, soda. Quando eu falo muito rápido, o som de D acaba virando um som de R. Então eu não vou dizer soda, eu vou falar soda, 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 ok? Essa é a pronúncia quando eu falo mais rápido. Então vamos repetir essas 4 palavras. Milk, soda, juice, viajei aqui, milk, water, né? Falei errado essa aqui, juice e soda, alright? E agora nós vamos ver essas palavras aqui, elas vão mudar. Eu não vou usar many, porque many, vou escrever aqui a tradução dela, como eu tinha feito na outra aula. Então many é a palavra muitos ou muitas, mas sempre com S no final. Mas em português, eu não falo muitas águas. Não, não é isso. Muitas águas. Não. Eu falo muita, sem o S, né? Então, muita água.
colocar aqui muita. Então, a palavra muita em inglês, ela não é many, ela é a palavra much. Você lembra que na aula da sexta-feira eu tinha dito para você que a gente ia ver a palavra much, né? Então, a palavra que eu te ensinei na aula anterior, many, ela significa muitos, com S, ou muitas, também com S. A palavra much, ela significa muito, sem o S, ou muita. Então, eu vou colocar aqui, entre parênteses, o A, mas ele não tem S, não é muitos, é muito. Então, agora ficou certinho. Muita água, ou muito leite, né, que eu tô aqui ainda no milk. Muito leite. Much milk. Muito leite. Much milk. E aí a pronúncia, esse U, ele tem som de A. Mais uma vez, olha quantas vezes apareceu o A aqui, né? 1, 2, 3. Já apareceu 3 vezes na aula de hoje. Eu já disse para você que o A é o som mais comum do inglês. Ele aparece em quase todas as palavras, né? A gente faz esse som para você conseguir deixar as palavras mais curtinhas e mais fáceis de pronunciar. Então é extremamente comum a gente usar este som aqui em inglês. Alright? Então aqui, muito ou muita é a palavra much. Depois nós vamos usar a palavra aqui, quando está falando de água, então nós vamos dizer um pouco, né? Você não vai dizer mais ou menos, não, é um pouco de água. Então essa palavra em inglês continua sendo some. Um pouco. Um pouco de. Deixa eu escrever aqui novamente para ficar menorzinho, né? E caber tudo. Um pouco de. Isso é o que significa a palavra some. Na aula anterior eu tinha dito para você que some significa alguns ou algumas, mas ele também tem esse outro significado de um pouco de. Então, se eu quero dizer um pouco de água, eu vou dizer some water. Some water. Então, aqui, novamente, nós temos o som de a. Some. Some. E aí o E, no final, já falei para você que o E ele é mudo, então ele não tem pronúncia. O último som que tem aqui é o som de M. Some. Some. Some water. E por último, a palavra feel. Na aula passada, nós aprendemos que era pouco ou poucas, né? Então, um exemplo, se eu for falar pouco... Deixa eu ver uma das palavras que nós vimos na última aula. Deixa eu lembrar aqui e pegar minha cola. Se eu for falar poucos livros, por exemplo, né? Foi uma das frases que nós fizemos. Poucos livros, eu vou falar few books. Então, few significa poucos ou poucas, com S. Mas agora, vamos dizer que eu vou falar pouco suco. Eu não falo poucos sucos, eu falo pouco suco, no singular, sem o S. Neste caso, não é mais a palavra few que eu uso. Eu vou usar a palavra little. Little. Esta palavra significa pouco. Ou então pouca. Little. E como é a pronúncia? Le, esse I tem som de E. Esses dois T's vão ter som de R. Little. 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 Né? E aqui no final vai ficar um O-L. Little. Little. O E, ele é mudo no final, né? Então, aqui fica little. Esse L fica com som de O-L. Little. Little. Para você que está no Reino Unido, né, na Inglaterra, ou então você está na Irlanda, ou você está na Austrália, lá o pessoal fala little. Little. Vai pronunciar o T com o som de T, na verdade. Little. Little. Mas aqui o meu foco, como é inglês americano, então eu digo little. Se eu quiser dizer a frase pouco suco, eu vou dizer little juice. Lembrando, ó, olha a pronúncia. Little juice. Little juice. Aqui você sabe, né? Eu não coloquei o L
porque o som não muda. Do mesmo jeito que está o R escrito, você pronuncia esse R. Então, às vezes que eu não colocar letras aqui em cima, é porque elas mantêm igual. Little juice, little juice. E se eu quiser dizer que não tem nada, né? Não tem nada, vamos supor que minha garrafa de água estivesse vazia. Então eu quero dizer não tem água, né? Nenhuma água, eu poderia dizer. Eu vou usar a palavra no. Simples assim, no. Então, por exemplo, se eu for dizer não tem refrigerante, ou então nenhum refrigerante, eu vou dizer no soda. No soda. E a pronúncia, né, esse O, tem o som de U também no final, né? No, no, no soda. Nenhum refrigerante. No soda. Certo? Então, as palavras ficaram um pouquinho diferentes, né? Como elas ficam também no português. Em português a gente tem a palavra muito no singular, que é o much, e você tem o muitos no plural. Aí vai mudar. Em inglês vai ficar many, que são as palavras que a gente viu na aula passada. Na aula de hoje, a gente está usando essas aqui porque a gente está falando de líquidos, né? Então, não dá para usar plural com essas palavras. Não dá para falar poucos sucos, né? A não ser que eu esteja falando da garrafa, dos copos, das latas. Agora, falando do líquido em si, aí não dá. Então, eu tenho que usar estas palavras aqui. Então, agora nós vamos misturar um pouquinho, vamos brincar. Se eu quiser dizer, aqui meu primeiro exemplo é muito leite. Então, eu estou dizendo much milk. Se eu quiser dizer muita água, como é que eu vou fazer isso? Exatamente. Much water. Much water. E se eu quiser dizer muito suco, como é que eu faço isso? Exatamente, eu vou falar much juice. Much juice. Much juice. E se eu quiser dizer muito refrigerante, como vai ficar essa frase? Much soda. Much soda. Agora vamos trocar para a palavra some, que significa um pouco de. O meu exemplo foi um pouco de água. Some water. Some water. Se eu quiser dizer um pouco de leite, como que eu vou fazer isso? Some milk. Some milk. Lembrando sempre da pronúncia, ó, tem som de E, né? Some milk. Você vê a importância da gente começar, né? Como eu falei desde as primeiras aulas, aqui a gente está vendo o inglês como se você fosse uma criancinha americana aprendendo a falar inglês. Então você está aprendendo com frases simples, com frases fáceis, até mesmo frases adaptadas às vezes, né? De um formato mais infantil, para a criança conseguir compreender. E é isso que a gente está fazendo. Então, por mais que talvez você já soubesse alguma dessas coisas, mas a gente está tendo a oportunidade de trabalhar a pronúncia, né? Eu poderia dizer que 90% ou mais, 95% das pessoas que eu conheço, quando elas falam essa palavra pela primeira vez, elas falam milk, né? Todo mundo aprendeu assim na escola. Milk, ainda com i no final, né? Para piorar. Milk, milk. E não, a pronúncia correta é milk, milk. Então uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né? Quando eles entram no meu curso, no English Nonstop, toda vez que um aluno que já tem algum nível, principalmente os que já estão morando fora do Brasil, eles falam, Rafa, eu gostaria de começar já do segundo módulo, do terceiro módulo, porque eu não sou mais aluno básico, então eu não preciso aprender as primeiras coisas, né? Eu falo, beleza, mas assista às aulas para ver se você sabe as coisas com a pronúncia correta, porque não adianta você saber falar a frase, mas a sua pronúncia está ruim, você tem que trabalhar a frase, né? Eu disse que você ser fluente é você conseguir se comunicar, mesmo que a sua pronúncia esteja ruim, mesmo que essas frases estejam incompletas. Porém, se você está fazendo um curso do começo, aprendendo mais básico, aí nesse caso você não vai rejeitar a pronúncia, você vai procurar já aprender com a melhor pronúncia possível, né? Então, foque bastante nesses detalhes. Se você está assistindo essa live, você já conhecia essas palavras, já sabia fazer essas frases, então tudo bem, seu foco deve ser a pronúncia, corrigir a pronúncia e fazer ela da forma mais perfeita possível, né? Então, não, beleza, já vi essa matéria aqui,
Para mim tá tranquilo, minha pronúncia tá ruim, mas tá tranquilo. Não, a pronúncia é essencial, né? Lembrando, as duas coisas são sempre relacionadas. Quem tem uma boa pronúncia tem uma boa audição. Quem tem uma pronúncia ruim tem uma audição ruim. E o contrário também é verdadeiro. Quem tem uma audição ruim vai pronunciar mal. Quem ouve mal vai pronunciar coisa ruim também, certo? Quem ouve bem vai pronunciar bem. Então as duas coisas são relacionadas. O que você faz para melhorar a audição, melhora a pronúncia. O que você faz para melhorar a pronúncia, melhora a sua audição. Seguindo aqui, se eu quiser dizer um pouco de suco, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a frase some juice. Some juice. E ó, eu estou apontando para pronúncia, né? Porque é a pronúncia que importa. Você está falando inglês. Então, esquece um pouco a escrita, presta mais atenção na pronúncia. E aqui é a última. E se eu quiser dizer um pouco de refrigerante? Como é que eu vou fazer isso, hein? Exatamente, eu vou dizer some soda. Some soda. Some soda. Escrever a pronúncia completa aqui para você visualizar melhor. Assim você ignora a parte de preto, foca só na parte em vermelho. Some. Aqui, much. Much. Aqui era importante eu escrever a pronúncia, né? Porque tem um som de T. Much. Much. Aqui o milk. Milk. O L e o K. Milk. Water. Aqui mantém o som do W. E aqui no final o som do R, para quem está nos Estados Unidos, né? Já expliquei que na Inglaterra não se pronuncia o R no final das palavras. Little, o no, mantém esse N. Soda, juice, o resto já está correto. Agora vamos pular para essa terceira palavra aqui. O little, que significa pouco ou pouca. O exemplo que eu dei foi pouco suco. Imagina que você está olhando um copo e você vai dizer que tem pouco suco naquele copo. Então eu digo little juice. Little juice. Little juice. Repete aí comigo, não adianta você assistir a aula na sua casa em silêncio. As pessoas aí na sua casa vão achar que você está ficando maluco? Provavelmente. Mas pelo menos você vai aprender inglês direitinho, isso que importa. Se eu quiser dizer pouca água, como é que eu vou fazer isso? Exatamente, eu vou falar little water. Little water. Little water. Se eu quiser dizer pouco leite, como é que eu vou fazer isso? Com certeza você já sabe que é dizendo little milk. Little milk. E aqui a última, se eu quiser dizer pouco refrigerante. Como é que eu faço isso? Lembrando que aqui, ó, as duas são parecidas, mas não são iguais, né? Um pouco de e pouco, né? Então aqui é menos. Então eu quero dizer pouco refrigerante, vai ser little soda. Little soda. Little soda. O que eu quero dizer com a diferença aqui é, imagine, colocar mais perto aqui, deixa eu ver se dá para você enxergar, acho que sim, né? A minha garrafa tá cheia, ó, tá aqui o nível da água. Se ela estivesse na metade, eu diria um pouco de. Se ela estivesse já acabando aqui, aí eu diria apenas pouco, né? Eu diria pouca água, alright? Peraí, deixa eu abaixar aqui que caiu a caneta. Aí. Então, vamos fazer aqui a última. Little soda. Little soda. E por último, eu tenho a palavra no, que significa não tem, ou então eu posso dizer nenhuma, né? Nenhuma água. Faz sentido isso em português? Nenhuma água? Acho que faz, né? Mas enfim, eu posso só dizer, pensar como não tem. Então eu quero dizer, não tem refrigerante. Esse foi o exemplo que eu dei. No soda. No soda. No soda. E se eu quiser dizer que não tem leite, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a frase no milk. No milk. No milk. Beleza? Se eu quiser dizer que não tem água, né? Que eu fiz com leite e aqui água. Não tem água. No water. No water. No water.
E daqui a nossa última frase, se eu quiser dizer que não tem suco, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer no juice. No juice. No juice. Alright? Então é assim, é essas palavras que você vai usar quando está falando de líquidos. Alright? Lembrando, você precisa não, né? Você seria legal se você fizesse uma postagem no seu Instagram e me marcasse para todo mundo ver que você está estudando. Eu vou apagar aqui a lousa, lembrando, você vai ter acesso a todo esse material no nosso grupo do Facebook. É só você clicar no link que está na minha bio e você vai acessar o grupo, onde vai ter a gravação de todas as aulas, mais o material em PDF. Tudo isso que está na lousa, você vai ter acesso lá, tudo gratuitamente. Esse curso é 100% gratuito. Eu vou apagar aqui para escrever o meu arroba do Instagram. Então você faz aqui essas frases, faz essa atividade do jeito que eu fiz, mistura todas essas palavras. E aí você vai tirar uma foto do seu caderno e me marcar no Instagram, né? Você posta nos seus stories, me marca no Instagram e assim eu vou republicar a sua postagem para que todo mundo veja que você está estudando. Meu Instagram é @rafasenglish. @rafasenglish. Faz as suas atividades, tira uma foto do seu caderno, posta nos seus stories e não esquece de me marcar, tá? Muita gente está fazendo o que eu estou falando, mas esquece de me marcar e assim eu não vejo. Eu só vejo depois porque a pessoa me manda a mensagem no privado. Me marque para que eu possa assim te repostar, beleza? Agora eu vou responder as perguntas de vocês, lembrando que eu deixo essa parte sempre para o final. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu sentar e vamos ver aqui as perguntas. Hello, Rafa, good evening, falou o Cleverson. E também aqui, deixa eu ver qual é o seu nome. Não consigo ver, não aparece o seu nome. Aqui para mim aparece como Silly Losky. Hello, Rafa. Então o pessoal apenas me cumprimentou. Vou passar pelos comentários aqui para ver se teve alguma dúvida, ou algum outro cumprimento, ou algum comentário. Ó, teve vários hellos aqui do Roberto. Teve também, deixa eu ver quem mais aqui. A Bélia falou ótimas explicações. Obrigado, Bélia. Não esqueçam, ó, eu tô vendo aqui os likes aparecendo enquanto eu tô vendo os comentários, vão apertando aí. E ó, os likes de vocês estão ajudando bastante. Estamos em quase 50 pessoas aqui, que é um número bem legal. Deixa eu ver aqui. A Clarícia. Boa noite, professor. Fala, Clarícia. Ela que está acompanhando as aulas, né? A gente se falou pela mensagem, pelo direct do Instagram. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ó, aqui, a minha prima falou sim, sempre pronunciei errada. Minha prima Rosiglês está aqui assistindo com a gente. A Laene falou aqui, hi. A Laene também é seguidora antiga, né, Laene? Eu lembro de você aqui já de muito tempo. E está aqui sempre acompanhando. Deixa eu ver se tem mais alguém. Se tiverem mais alguma dúvida, essa é a hora, tá? Porque quando eu terminar de ver os comentários, eu já vou encerrar a nossa live. Olá, Rafa, disse o Vanderlei. É isso mesmo, Vanderlei? Yes. Fala, Vanderlei. Tranquilo? Hello, teacher. A Paty. A Paty deve ser a pessoa que mais assiste as minhas lives. A Paty está sempre acompanhando. E aqui a Edna falou, amei sua aula. A Margarete, obrigada pelas explicações e dicas. Por nada, estaremos de volta amanhã, tá? Amanhã às 18 horas. Hoje vai fazer às 18 horas. Acabei atrasando um pouco a aula, mas amanhã faremos às 18. A Antônia falou, hello, adorei as explicações. A Kiala também está sempre aqui assistindo as lives. Mandou um hello. Qual é o seu nome aqui? O Adramita. Eu acho que é a Adramita, né? Tem a foto de um casal, então não sei qual dos dois. Hello, Rafa, muito legal o seu método. Maravilha. Amei sua aula, a Edna, que eu já li. E é isso. Teve um último comentário. A Margarete falou, como se pronuncia o estado dos Estados Unidos? New Orleans. Eu imagino que seja assim. A maioria dos nativos pronuncia como New Orleans. New Orleans, ok? Pode ser que em alguns lugares se diga diferente. Sirley falou hello, perfeito, maravilha. E deixa eu ver aqui, amei sua aula, professor Rafa, Clarice falou. E teve aqui, você tem vídeo no YouTube? Perguntou a Abélia. Sim, eu tenho um canal, o mesmo arroba, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aquele mesmo que está ali na lousa, @rafasenglish, você me acha em todas as redes sociais. Eu não posso falar o nome das redes aqui, né? Que o Instagram não gosta que fale o nome de outras redes, mas lá nessa aí que você me perguntou, eu estou lá também, tá?
E lembrando, no Facebook eu posso falar porque é da mesma empresa, né? Lá no Facebook tem o grupo onde vocês têm acesso a todo esse material, beleza? E aqui a Márcia falou, excelente explicação. Thank you. So guys, that's it. Bye bye e vejo vocês na próxima aula, amanhã às 18 horas para a nossa aula número 6. Bye bye, good night.